Amém. Shalom e boa noite a todos os amados e queridos irmãos. Estamos aqui pelo canal Catuve mais uma vez para estar apresentando aqui um estudo muito importante, muito interessante aqui no canal Catuve, onde nós vamos falar de 5 conselhos dados por Shaul. Quem era Shaul? Shaul era Paulo, para a comunidade que estava na cidade de Corinto. Estes 5 conselhos dados a eles naquelas épocas, ele é tão atual quanto naquela época. Ele pode ser muito bem apresentado hoje, pode ser muito bem apresentado, dado também a todos aqueles que servem ao Eterno e que creem no testemunho do Mashiach nos dias de hoje. Louvado seja o Eterno, meu nome é Rodrigo, eu me apresento pelas redes sociais como Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. É um prazer estar aqui, eu agradeço a confiança do Eterno, primeiramente também do nosso irmão Fernando Bartolomeu, que é o idealizador do canal Catuve, por esta rica oportunidade. Tem um canal intitulado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube. Será um prazer muito grande para você que está aqui no canal Catuve, né, fazer parte ali e ajudar também naquele canal. Tem muitos estudos importantes, conta com 151 estudos bíblicos ali já, ensinamentos, né? E também tem uma página pelo Facebook, denominada também Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aonde eu apresento sempre ensinamentos dentro da visão judaica e da fé hebraica. Louvado seja o Eterno. Então, meus queridos, vamos estudar aqui o texto. O texto que eu quero ler com vocês se encontra em 1 Coríntios 16, 13, aonde Shaul, encerrando a sua carta, destinada a orientar o povo da comunidade de Corinto, ele diz o seguinte: fiquem alertas. Em outras traduções dizem: sejam vigilantes. Permaneçam firmes na fé. Comportem-se como gente do bem. Cresçam fortes. Que todas as ações sejam realizadas com amor. Em outras traduções, está escrito o seguinte, eu quero ler uma outra tradução aqui, eu li na Bíblia judaica completa, que é uma Bíblia que mantém uma determinada fidelidade, né, aos originais, e que tem, para muitas pessoas, uma linguagem um pouco difícil de se compreender. Mas, olha bem o que está escrito aqui em 1 Coríntios 16, 15, agora na Peshita. Diz assim, 16, 13, né? Estejais alertas, permaneceis firme na fé, sejais valentes, outras Bíblias diz, comportem-se varonilmente e fortes, todos os vossos assuntos sejam tratados com amor. Louvado seja o Eterno. Vamos entender bem um pouco do contexto desta mensagem. Essa mensagem foi entregue por um judeu da tribo de Benjamim, chamado Shaul, que recebeu no Brasil, pela língua portuguesa, e por grande parte do povo de fala portuguesa, o nome de Paulo. Quem era este personagem? Esse personagem era um fariseu. Ele era um judeu nascido em Tarso. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. E em um determinado momento, depois de perseguir, torturar e até matar determinados crentes, ele tem um encontro com
o próprio Yeshua, em uma visão profética, quando estava indo dizimar algumas comunidades da época, que acreditavam e pregavam que Yeshua era o Messias. E aquela aparição, aquela experiência que ele teve, foi o suficiente para que ele viesse a se tornar um judeu messiânico, ou seja, um judeu que acreditava agora em Yeshua como Messias. Um judeu praticante da Torá, sim, um fariseu, sim, porém, agora crente de que o Mashiach prometido na Torá, no Tanar, já tinha vindo. E que este personagem era Yeshua. A partir dali, então, ele começou a ensinar, não deixou de ser um judeu, não deixou de praticar a Torá, não deixou de lado os ensinamentos da Torá e muito menos se tornou um cristão, porque na época dele não existia o cristianismo foi produto da pena dos pais da igreja, iniciou-se pouco tempo depois da morte do último dos apóstolos, e quem desencadeou estes ensinamentos de cunho cristão e trouxe esta religião ao mundo foi Inácio de Antioquia, através de uma rebelião, e novos ensinamentos que ele fez e ele criou, ensinamentos esses que foi desenvolvido por Tertuliano, também por Macião de Sinopse e outros personagens. Oficializado por Roma através de Constantino, o imperador, no ano 325, no Concílio de Nicéia. Né? Então, assim se origina o cristianismo, coisa que Paulo não conheceu, Shaul não conheceu, e nenhum outro dos demais Shaliach, enviados, apóstolos, também conheceram. Então, queridos, este personagem, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, que existia naquela época, ensinando que o Messias já tinha vindo. E como que as pessoas poderiam agora ter uma vida de comunhão com o Eterno através da fé em Yeshua HaMashiach, que era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador prometido. Então, ele não deixou de cumprir as mitzvot do Eterno, fato este que pode ser comprovado quando a gente lê Atos 16, quando ele faz um voto da Torá, extraído lá do livro de Números, que é o voto de Nazireu. Enfim, ele não abandonou os ensinamentos da Torá. Então, queridos, no final da sua epístola, destinada, preste atenção nessa minha fala, as suas epístolas não eram epístolas que iam contra a Torá. Não eram normas, regras, além da Torá ou substituindo a Torá. Eram simplesmente esclarecimento de como uma comunidade, na sua grande maioria de pagãos, poderia viver a fé de acordo com a vontade do Eterno, recebendo Yeshua sem negar os ensinamentos da Torá, porque ele, como judeu, ele não negou e nem ensinou ninguém a negar, porque senão ele estaria transgredindo os próprios ensinamentos de Yeshua dentro do capítulo 5, a partir do versículo 17 de Mateus, quando ele fala que bem-aventurados seriam aqueles que ensinassem estas coisas, ou seja, ensinasse a realidade da Torá. Mas que pobres seriam, infelizes seriam aqueles que ensinassem os pequeninos contra as verdades ensinadas pela Torá. Então, Paulo, de maneira nenhuma, faria isso. Então, no final da sua epístola destinada a orientar,
destinada a trazer informações e orientações para aquela comunidade de Corinto. Ele dá 5 conselhos para eles, né? Isso é importante. Shaul, então, ele escreve a esta comunidade de Corinto, né? Em meio a pressões culturais, né? Assim estava naquela época aquela comunidade, sofrendo uma pressão cultural muito grande. A Corinto existia um templo pagão muito famoso na época. Existia ali era uma cultura completamente diferente da cultura judaica. Era uma cultura, né, mesclada com gregos, romanos e várias crenças pagãs adotadas, né, por aquela comunidade, por aquele povo ali, né, daquela cidade. Então ali surge uma comunidade, surge um povo que crê em Yeshua através da mensagem dos ensinamentos de Shaul. Então aquela comunidade se desenvolve. Então Shaul, ele passa então a ensinar como caminhar na fé àquela comunidade. Primeiro, ele diz assim, olha, vigiai, né? Conforme nós vemos aqui, na Bíblia Judaica completa, ele diz, fiquem alerta. O que é vigiar? Dentro da língua grega, gregoreite, e dentro do hebraico, chamor, né? Vigiar. O que significa? Qual é o sentido disso? Qual é o significado? Vigiar é estar em alerta espiritual. É estar atento, conforme diz a Bíblia judaica completa aqui, ó. Fiquem alertas. É estar sóbrio. É estar de olho aberto. E isso espiritualmente falando. Olha que interessante. Então, ele diz aqui, né, para o pessoal de Corinto, o primeiro conselho que ele dá para eles é o seguinte: vigiai, ou seja, estejam alertas, dentro de um sentido espiritual, não dormindo espiritualmente, mas sempre vigilantes. Vamos desenvolver aqui. Como os shomrim, o que são os shomrim? Guardas do templo. Então, aqui ele faz uma comparação, né? Estejais alerta. E a comparação que vem aqui é a dos guardas, né? Do templo, que ficavam constantemente ali, né? Através dentro do seu turno, alertas, vigilantes, sempre olhando. As cidades fortificadas daquelas épocas sempre tinham guardas dentro da cidade, em cima dos muros, sempre observando a cidade, a fim de que a cidade não fosse invadida por inimigos exteriores. Vamos lá, prosseguindo. A Bíblia fala em Apocalipse 3:3 algo importante. Se tu não vigiares, virei como um ladrão. Então, olha, o alerta que o próprio Yeshua dá para a comunidade a qual ele estava, né, destinando uma mensagem através de João, em Apocalipse 3:3. Ele diz assim, ó, se tu não vigiares, virei como um ladrão. Ou seja, se você não estiver alerta, se você não estiver de olho aberto, se você não estiver atento, virei como um ladrão. Qual é a aplicação de tudo isso? Esteja consciente do tempo profético. É isso que Yeshua estava falando para Yohanan, na ilha de Patmos, e é isso que Paulo está falando, Shaul está falando para a comunidade de Corinto. Esteja consciente do tempo profético, estejam alertas, ou seja, sejam vigilantes contra o pecado. Porque uma das coisas
que nós temos que vigiar é para não se acostumar com o pecado. É para não ter pecados de estimação. É para não permanecer na prática do pecado. Então, aqui ele está, este alerta, né, é para isso, para que esteja alerta e seja vigilante contra o pecado e contra a distração. O que vem a ser a distração, que é nociva e que deve ser evitada através da vigilância, da atenção, do cuidado constante? A distração são coisas que este mundo vai nos apresentando, com as quais o mundo vai, às vezes, envolvendo uma pessoa e que leva ela a ser negligente na oração, negligente no estudo e na prática dos ensinamentos da palavra de Deus, que leva a pessoa a conformar-se com o sistema do mundo, que leva a pessoa a praticar aquilo que é errado, como que se fosse algo certo, enfim. Então, queridos, é muito importante a vigilância, estar alerta, estar vigilante. Quando Yeshua foi para ser aprisionado no jardim do Getsemane, ele falou por 3 vezes consecutivas a seus discípulos, dizendo a eles: estejais, pois, vigilante, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Yeshua ensinou isso. Então, Shaul, novamente, ele fala aqui ao povo corinto: sejam vigilantes. O segundo conselho que ele dá é o seguinte: estais firmes na fé. É um conselho que foi dado para eles naquela época, que serve para mim, que serve para você, que serve para todos nós nos dias de hoje. Estejam firmes na fé. Fé, dentro deste contexto, é emuná. O que significa emular? Emuná significa não apenas acreditar, mas fidelidade, confiança, aliança com o Eterno. Emuná é o ato de se agarrar em alguma coisa e não soltar mais. É segurar com força, é segurar com veemência, é segurar com toda a sua fé, com toda a sua força. Pode ser comparado a uma pessoa que não sabe nadar. Aí ela cai dentro de um rio. De repente, ela se debatendo ali, a correnteza arrastando ela, alguém está ali no barranco e, por incrível que pareça, esse alguém tem uma corda. E esse alguém grita e joga a corda. E eu te pergunto, como será que aquela pessoa que está dentro da água, que não sabe nadar, que está indo para o fundo, que sabe que vai morrer, como que ela não vai segurar aquela corda jogada por aquela pessoa salvadora, por aquele personagem salvador que lhe oferece ali e lhe estende a mão e joga uma corda para ele soltar da corda? Imagina bem aquele personagem dentro da água, consegue agarrar, segurar aquela corda com as suas mãos. Como não será a força, a veemência, a vontade e a firmeza, a fidelidade com a qual ele vai segurar fortemente naquela corda? Com certeza, será com muita ênfase que ele vai segurar naquela corda. Isso é emuná. É o ato de se você agarrar uma oportunidade que alguém que não tinha nada a ver, mas que por amor viu o teu desespero
e a situação de morte na qual você estava e jogou a corda para você. Este alguém é Yeshua, que veio para nos ensinar a palavra de Deus. Ele é a Torá viva. Ele veio para nos ensinar a verdade. E ele te estendeu a mão e te jogou a corda. Então agora você tem que segurar com força. Ou seja, vocês têm que segurar com emuná, com fé, com veemência, com fidelidade, com força de vontade. Então Shaul dá este conselho à comunidade de Coríntio. Ele diz: estais firmes. Firmes na emuná, firmes na fé. Né, que vem do hebraico, chamor. Estar firme na fé, vem do hebraico, né? Emuná, melhor dizendo. E uma referência importante aqui dentro, irmão, está em Abacuque 2,4, que diz assim: o justo viverá pela emuná, pela fé. Olha que importante. A emuná, a fé, a qual Paulo fala para Corinto, para o povo corinto aqui, que era para eles estar firme, ela vai trazer vida, porque o justo viverá, por quê? O justo viverá pela emuná, pela fé. Muito importante isso. Aplicação. Mantenha-se firme na confiança no Messias Yeshua e na prática dos mandamentos da Torá, ensinada pelo Eterno ao seu povo. Mantendo-se íntegro, sempre íntegro, crendo em Yeshua, mas praticando a Torá, porque ele é a Torá viva, e ele disse o seguinte: aquele que crê em mim guardará os mandamentos, obedecerá os mandamentos. Quando o jovem rico chegou diante dele e perguntou: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele simplesmente diz: guarda os mandamentos. Guarde os mandamentos. É isso que ele disse. Então, estais firmes na fé. A nossa fé não pode estar conforme o dito popular de muitos nos dias de hoje. Como você está, fulano? Aí a pessoa diz assim: estou como um prego no angu. Estou firme como uma estaca no brejo. Aqui em Minas Gerais tem essa brincadeira, né? Não. Nós devemos estar como um pilar de concreto fincado no chão. Sim, firmes. Como uma broca de aço penetrada dentro de uma rocha. Ela tem que estar firme. Então, meus queridos, assim Paulo falou, aconselhando aquela comunidade que ele amava. Foi uma das comunidades para a qual ele mais falou. Né, Corinto? Esteja firme na fé. Terceiro, portai-vos varonilmente. Olha que interessante. Tem um comentário aqui no comentário judaico do Novo Testamento, escrito por David Stem, que foi um judeu que acreditava, um judeu de nascença, natural, né? Falante de língua hebraica, criado na cultura hebraica, e que um dia, nascido no lar ortodoxo, né, ele veio a crer em Yeshua. Então, ele comentou vários versículos do Novo Testamento, né? Ele comentou o Novo Testamento de acordo com as suas condições. E um dos versículos comentados é este, né? O versículo 13 do capítulo 16 de Corinto. Olha o que ele diz e o que ele fala sobre o que significa ser um homem, uma pessoa varonil. Essa palavra dentro do hebraico é mencher. O que significa este termo? Este termo vem de Lieder, originado do alemão Menscher, que quer dizer homem, significando uma pessoa
seja ela do sexo masculino ou feminino, ou seja, homem ou mulher, de forte caráter moral. Então, o que é uma pessoa varonil? O que é uma pessoa que se porta varonilmente? É uma pessoa de forte caráter moral. Um verdadeiro ser humano, em todo o sentido dessa palavra. Não apenas um membro masculino da raça humana. A palavra grega dessa passagem é andrezomai, definida pelo dicionário grego Lexion do Novo Testamento como portar-se de forma valorosa e corajosa. É precisamente isso que comportar-se, que significa comportar-se como um mensch, que significa, então, comportar-se ou portar-se varonilmente. Então, isso é muito importante, esse comentário aqui. Portar-se varonilmente é ser uma pessoa de caráter, de fidelidade, um ser humano, seja homem ou mulher, que realmente mantém uma postura diante do Eterno, diante de Deus. Então, portai-vos varonilmente, do grego, andrezische, do hebraico é menche. Então, isso é muito importante. Olha bem, meus irmãos, nós encontramos uma passagem dentro da Bíblia, aqui em 1 Reis, do livro de Reis, capítulo 2, versículos 2 ao 3, aonde nós encontramos a mesma palavra. Davi falando para Salomão, seja homem. Aqui aparece este termo, menche, ou seja, seja um varão valoroso, seja uma pessoa, um ser humano de alta moral, um ser humano de fidelidade, de intimidade com Deus, de grande caráter, fidelidade moral diante dos olhos de Deus. Seja homem, seja corajoso. Era isso que Davi estava falando para Salomão. Seja maduro. Davi dizendo para Salomão, assuma a postura de maturidade espiritual, responsabilidade e honra no serviço, na fé e na intimidade com Deus. É isso que este conselho de Paulo significa. Seja uma pessoa de caráter, de moral elevada. Seja uma pessoa de fidelidade, madura, corajosa, obediente ao Eterno. Seja uma pessoa de responsabilidade e honra a palavra do Eterno. Então, era isso que Paulo estava dando, este é o conselho que Paulo estava dando para a comunidade de Corinto, ali naquele momento. Portai-vos varonilmente. Isso aqui não quer dizer só para o homem. Não é obrigação só do homem. É obrigação de todo aquele que nele crê. Que crê no Eterno. Então, era isso que o Eterno estava falando ali através de Shaul, o conselho que ele estava dando para o povo de Corinto ali naquela época. Quarto conselho, sedes forte. Como que este conselho é bom, meus queridos. Razak, sentido judaico, força espiritual que vem de Deus, ser forte, É uma força espiritual que vem de Deus. Repetido no final de cada livro da Torá. Então, todos os livros da Torá, e em especial o livro de Josué, que sucede os livros da Torá, Deus, ele fala sobre Hazak, ou seja, sedes fortes, sejam fortes. É o conselho que Paulo estava dando para eles, para o povo de Corinto ali. Ser forte e corajoso, disse o Eterno a Josué 1:7.
Aplicação: confie que a força que vem do Ruach HaKodesh, ou seja, Espírito do Santo, Espírito de Deus, não do próprio braço. Então, estes sedes fortes aqui se refere a ser forte conforme a unção, a presença e a atuação do Espírito de Deus na nossa vida. E isso é fruto da nossa obediência aos mandamentos, da nossa obediência à palavra de Deus, de crermos e buscarmos a Deus em oração, de olharmos positivamente para os ensinamentos de Yeshua, colocando eles em prática nas nossas vidas. Então, é importantíssimo este ensinamento da parte do Eterno para todos nós, meus irmãos, né? E foi muito importante esse conselho que Paulo, deu para a comunidade de Corinto, ali naquela época, meus queridos. Esse conselho, irmão, de Paulo é atual. Ele pode ser dado depois de Paulo nas épocas posteriores, e pode ser dado hoje, e poderá ser dado também posteriormente. Por quê? Porque são coisas do nosso cotidiano. São coisas importantes para as nossas vidas. A cada cumprimento de mandamento, a cada mitzvot cumprida, a cada prática da Torá, dos ensinamentos de Yeshua, no dia a dia da nossa vida, nós vamos sendo fortalecidos, nós estamos enquadrados dentro do termo da vigilância, nós estamos fortalecendo e nos firmando a cada dia mais e mais na fé, estamos nos portando varonilmente, enfim, nós só temos a ganhar. O quinto e último conselho que Paulo, deu para os coríntios é o seguinte, verso 14, né? Todas as vossas coisas sejam feitas com amor, que é o quê? Ahavá. Sentido judaico ou hebraico desta palavra. Ahavá significa amor. É o fundamento da Torá. Tem muitas pessoas que pensam que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo são dois mandamentos criados, inventados por Yeshua e que consta apenas no Novo Testamento. Não, isso já estava na Torá. Isso já constava em Levítico 19, versículo 18. Yeshua simplesmente deu vida quando ele citou essa questão destes dois mandamentos, dizendo assim, olha, se vocês conseguirem obedecer estes dois mandamentos, vocês estão obedecendo toda a lei e os profetas. Né? Que é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas. É impossível você amar a Deus de verdade sobre todas as coisas sem cumprir os mandamentos dele, sem obedecer às suas instruções. Se você diz assim, olha, eu amo a Deus, mas desobedece à Torá, você está enganando a si mesmo, você não está cumprindo esse primeiro mandamento, né? E nem o segundo. Então, Yeshua, ele não inovou e nem criou nada. Ele simplesmente pegou algo que já existia e deu uma aplicação verdadeira, ampla, profunda a estes ensinamentos, quando ele diz, se vocês obedecerem esses dois mandamentos, que é o coração da lei, que é o cerne da Torá, vocês estarão obedecendo a Torá e os profetas. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Até zelo e firmeza devem ser guiados por amor.
não por orgulho ou julgamento. Então, até mesmo, irmãos, foi por isso que Yeshua trouxe vida a esses ensinamentos. Porque, muitas das vezes, devido ao legalismo da época, dos líderes religiosos da época, este mandamento ele não tinha essa ênfase que Yeshua dava, que é o amor. Né? A prática da lei com base no amor. A prática dos ensinos da Torá com base no amor. Tinha muito julgamento, tinha muito orgulho, né? Orgulho religioso, orgulho, vamos dizer assim, nacional, enfim. Conclusão. É importante demais nós entendemos tudo isso, meus irmãos. Shaul está ensinando que o discípulo de Yeshua deve ser, olha bem, vigilante, deve estar firme na aliança, firme na fé, firme na aliança, deve ser maduro e responsável, como alguém que se porta varonilmente, forte espiritualmente, deve ter uma fonte que jorra para toda a eternidade, que vem do Espírito, que desabrocha, sai, vem de dentro para fora de nós, né? E deve ser motivado pelo amor. Então, é a conclusão aqui, nós concluímos com esses tópicos. O que deve ser a nossa motivação de fé, de prática? O amor. O amor a Deus, o amor à sua palavra. O amor ao próximo. Este é o caráter de um talmide, de um discípulo. Do Messias Yeshua, preparado para servir com equilíbrio entre verdade e graça. Então, querido e amado irmão, estes 5 conselhos que o Eterno permitiu que viesse sobre a mente de Shaul e que foi passado para a comunidade de Corinto, serve para mim e serve para você. Olha bem o tempo difícil que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Olha bem o tempo complicado que nós estamos atravessando nos dias de hoje. Assim como os coríntios atravessavam lá naquelas épocas complicadas, onde eles estavam em um turbilhão de conflito, descobrindo a nova fé, se adaptando àquela nova fé, saindo, se desprendendo do paganismo, perseguição muito grande por parte dos extremistas da época aos Netzarim, que era o grupo dos nazarenos, que cria, que eram judeus, né? Judeus que criam em Yeshua, mas ali mesmo muitas guerras, muitas perturbações. Ali, então, aquele povo recebeu estes 5 conselhos. Então, nós, que estamos no século XXI, há mais de 2000 anos depois desses episódios, estamos ainda em situação pior. E toda essa mensagem serve e tem o poder de nos trazer alento. É isso que eu desejo para cada um dos que estão aqui a assistir este ensinamento. Fizemos aqui a análise de 2 versículos apenas. 1 Coríntios, né, capítulo 16, versículos 13 e versículo 14. E que riquíssimos conselhos e ensinamentos nós extraímos. Que nós possamos colocar em prática, sempre analisando, comparando e desenvolvendo os ensinamentos da Torá, da Brit Hadashah para as nossas vidas, a palavra de Deus de uma forma geral, e as colocando em prática. Que o Eterno vos abençoe ricamente, em nome de Yeshua. Shalom a todos e boa noite.